ajudar na coordenação da terceira reunião semanal da programação da operação do mês de julho. Como de costume, faremos a sequência de apresentações da reunião semanal divididas em 3 blocos, sendo que ao final de cada um deles, teremos um intervalo de 5 minutos para o envio de perguntas aqui pelo chat da transmissão. Na agenda de hoje, temos no primeiro bloco as apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, sobre previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. No segundo bloco, teremos 2 apresentações da Gerência de Previsão de Carga, a primeira sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, e também a previsão de carga para a revisão semanal do PMO. Ainda neste segundo bloco, teremos também 2 apresentações da Gerência de Programação Mensal, começando com os resultados do PMO, e em seguida a apresentação das intervenções energéticas relevantes para a próxima semana. Por fim, no terceiro bloco, serão realizadas as apresentações da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas, e fechando a reunião, teremos a apresentação da política operativa, que será realizada pela Gerência de Programação Diária. Bom, então essa é a nossa agenda. Começando aqui o primeiro bloco, eu vou chamar primeiro a Beatriz para falar um pouco sobre a previsão meteorológica. Bia, a palavra está com você, por favor. Obrigada, Daniele. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês. Pronto, vou começar a falar dessa semana, das condições de tempo observadas. Essa semana, 2 frentes frias avançaram pela região sul do país. A primeira avançou bem no início da semana, de sexta para sábado, e provocou chuva fraca apenas na bacia do rio Jacuí. A segunda frente fria avançou pela região sul nos dias 11 e 12, e aí provocou chuva fraca moderada no Jacuí, em toda a cascata do Uruguai, e aqui também no Iguaçu. Sendo que no Iguaçu, os maiores totais foram observados no trecho jusante à Foz do Areia. E aí, no final da semana, desde ontem, tem um sistema de baixa pressão aqui no Paraguai, provocando arestabilidade sobre o Rio Grande do Sul e sobre Santa Catarina. Então, essa condição manteve a precipitação no Jacuí e no Uruguai, agora no final da semana. E aqui no Nordeste, essa semana, permaneceu essa condição de precipitação na costa leste, pegando do leste da Bahia até o Rio Grande do Norte. Essa situação é típica desta época do ano. Em relação às temperaturas, essa semana as temperaturas permaneceram estáveis nas capitais brasileiras, com exceção aí de Floripa e de Curitiba, que apresentou declínio, e aqui do Rio de Janeiro também. Essa semana as temperaturas nessas capitais foram inferiores às observadas na semana passada. E a configuração sinótica observada essa semana continuou favorecendo a geração eólica do Nordeste, que permaneceu elevada ao longo da semana. Na semana passada, ocorreu recorde de geração solar, fotovoltaica e eólica na região Nordeste, na sexta-feira, no dia 8. Essa semana, a geração eólica diminuiu um pouco em relação à semana passada, mas permaneceu elevada, patamares elevados ao longo da semana. E a solar também a mesma situação. Aí, para a semana que vem, a previsão de chuva, semana que vem permanece o mesmo padrão observado essa semana. No início da próxima semana operativa, vai ter 2 frentes frias que vão avançar pela região sul e sudeste, e essas frentes frias vão provocar chuva fraca no Jacuí, na cascata do Uruguai e no Iguaçu. No Iguaçu, novamente, também os maiores totais devem ser observados aqui no trecho jusante à Foz do Areia. E também os modelos indicam uma chuva fraca isolada na incremental Itaipu, na semana que vem. E também permanece a condição de precipitação no leste aqui do Nordeste, ali da Bahia até o Rio Grande do Norte, com totais previstos para a semana que vem, semelhantes aos observados essa semana. E aí, em relação a outras variáveis, as temperaturas máximas semana que vem permanecem estáveis na maior parte do país, com exceção aí de Porto Alegre e de Curitiba, que apresenta declínio em relação a essa semana, por causa do avanço de massas de ar frio que vão estar presentes na retaguarda das frentes. Por isso que a semana que vem as temperaturas serão inferiores nessas capitais. E aqui em Belo Horizonte as temperaturas estarão em elevação semana que vem, mais elevadas do que essa.
Em relação à geração eólica do Nordeste, deve apresentar um declínio, principalmente nos parques da Bahia e do Piauí, por conta do avanço dessas frentes frias. As frentes vão avançar até o litoral do Rio, até o litoral do Espírito Santo, e com isso afasta o sistema de alta pressão que está favorecendo, que está aumentando, né, a intensidade do vento aqui na Bahia, principalmente, Bahia e Piauí. Com o afastamento dessa alta, em alguns dias, a geração eólica deve diminuir um pouco, né, em relação a essa, que está num patamar muito elevado. Semana que vem a gente não espera esse patamar tão elevado por conta do avanço da frente fria que afasta a alta pressão do Nordeste. Agora, nos demais parques, nos parques da Rio Grande do Norte, do Ceará, a gente espera a geração eólica estável. E a geração solar também deve permanecer estável, né, nos parques aqui do Sudeste e também do Nordeste. Essas duas frentes frias que eu mencionei, após a passagem dessas frentes frias na região sul, depois que elas passam, fica predomínio de céu claro, então a partir de quarta-feira a gente espera predomínio de céu claro na região sul, e aqui na região sudeste, essas frentes frias avançam pelo litoral de São Paulo, Rio, Espírito Santo, e provoca nebulosidade apenas no litoral, né? Na faixa leste de São Paulo e no litoral, mais litorânea essa nebulosidade, ela não atinge o interior dos estados. Por isso que a gente colocou aqui geração solar estável, né, no sudeste. Então, são esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção. E fico à disposição para qualquer dúvida. Eu volto a palavra para a Daniele. Obrigada. Obrigada, Bia, pela apresentação. E dando sequência à reunião, agora eu chamo a Ângela para falar sobre a previsão hidrológica da próxima semana. Ângela, com você. Obrigada, Daniele. Boa tarde, Daniele e todos que participam aqui da reunião. Vou compartilhar minha tela. Já estão vendo? Tá certinho, Ângela, pode seguir. Não. Obrigada. Então, vou dar início aqui à apresentação da previsão hidrológica, iniciando pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Então, para esse período, 16 a 29/7, a gente observa que não temos previsão de precipitação em nenhuma das principais bacias desse subsistema, e com isso, a nossa previsão de ENA está em recessão, a previsão mensal está fechando 65% da MLT, e isso corresponde ao segundo menor valor do nosso histórico de 92 anos. Algumas das bacias principais dessa região, iniciando pela bacia do Rio Grande, cuja previsão mensal é 65% também da MLT, também uma recessão nas próximas semanas e correspondendo ao nono menor valor do nosso histórico de 92 anos, sem chuva nenhuma nessa bacia, sem previsão nenhuma de chuva nessa bacia. Na bacia do Rio Paranaíba, também continuamos na recessão que já vinha sendo observada, a previsão mensal fechando em 64% da MLT, também correspondendo ao nono menor valor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Paranapanema, a gente observa também uma recessão nas próximas semanas, correspondendo a uma previsão mensal de 45% da MLT, um 12º menor valor do nosso histórico. E o valor que nós temos observado durante o mês de junho fez com que nós tivéssemos esses dois picos aqui observados, mas que já vem desde por volta de meados de junho, já numa recessão. Bacia do Rio Paraná, também apresentando a chuva que temos aqui é muito pouca para o nosso próximo horizonte, então a previsão mensal fechando em 69% da MLT, correspondendo ao 13º menor valor do histórico. Agora para a região sul, no período de 16 de julho a 29 de julho, por Iguaçu nós temos para a próxima semana, apenas nos dias 17 e 19, uma chuva de conjunto um pouco maior que 5%, no dia 17, e no 19 chegando a 15%, e na bacia do Uruguai também,
Perdão, por restante do horizonte, não temos previsão considerável de chuva, e para a bacia do Rio Uruguai já temos alguns dias na próxima semana com valor superior a 5%, mas também sem previsão para a semana seguinte considerável de chuva. Então, com isso, a gente também apresenta para o sul, a gente tem uma elevação, eh, olhando com o que nós já temos de observado na primeira semana, e depois a gente entra em recessão. A previsão mensal do sul ficou em 83% da MLT, correspondendo ao 45% maior valor do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, essa chuva que nós mostramos dias 17 e 19 faz com que tenha, mesmo assim, não temos grande variação na previsão das próximas semanas. A recessão é menor que o que vem ocorrendo no Sudeste, mas a gente tem ela vem caindo e já vinha caindo e continuará até o final do mês. E com isso a previsão mensal é de 52% da MLT, correspondendo ao 33º menor valor do histórico. Da mesma maneira que no Panema, a gente observa que durante o mês, sendo que aqui foi final de maio, né, a gente teve uma chuva considerável que fez que a vazão tivesse um grande aumento, mas que ela vem em recessão desde então. Para a bacia do Rio Uruguai, a gente também tem uma previsão maior, mais dias com previsão de chuva, mas com volume pequeno. Isso faz com que a gente tenha um leve acréscimo na previsão da primeira semana e depois ele continua em recessão. Com isso, a bacia do Uruguai, a previsão mensal é de 106% da MLT, correspondendo ao 36º maior valor do histórico. Agora, previsão da precipitação para a região Nordeste e Norte, em que a gente não tem previsão nenhuma de chuva nesse horizonte para a bacia do Rio São Francisco e Tocantins. Com isso, a ENA do Nordeste ela vem se mantendo praticamente constante, e a gente vai ver na evolução mais à frente, na evolução desde o PMO, é a única bacia que podemos considerar que a previsão do PMO se manteve em todas as revisões. A previsão mensal fica em 74% da MLT, com essa revisão 3, correspondendo ao 22º menor valor do histórico. Aqui nós temos um acompanhamento, né, dos postos do trecho do Médio São Francisco. Ele vem com já vinha com uma leve recessão, e isso se mantém desde maio, junho, e ela se mantém constante agora também em julho. A previsão hidrológica para o Nordeste, a gente observa que para a bacia do Rio São Francisco, a gente tem uma previsão mensal de 75% da MLT, correspondendo ao 20º menor valor do nosso histórico, e ela continua com uma leve recessão nas próximas 2 semanas. A ENA do subsistema norte, ela já vem em decaimento, né, numa recessão já há bastante tempo. No nosso gráfico a gente observa isso desde abril, e isso continua agora ainda no mês de julho, correspondendo então a uma previsão mensal de 83% da MLT, ao 20º menor valor do nosso histórico. E a bacia representativa do norte é a bacia do Rio Tocantins. Ela se mantém exatamente igual ao que a gente prevê para a ENA do subsistema norte. Então, a previsão mensal é de 72% da MLT, 14º menor valor do histórico. A previsão hidrológica semanal para as bacias do SIM, a gente observa que em quase todo o SIM a gente tem uma previsão abaixo de 80% da MLT. Algumas bacias, muito poucas, 2 somente no sul e uma no Nordeste, né, o São Francisco, e aqui as do Norte, que eu tenho uma previsão acima de 80%, senão o SIM como um todo abaixo de 80% da MLT. Aqui eu citei quando estava dando uma olhada na evolução da ENA do Nordeste, a gente observa que para o Nordeste a gente teve
pouca variação desde o PMO até durante as revisões. Saímos de 72% da MLT de previsão no PMO e agora estamos em 74%, um leve acréscimo. A região sudeste, a gente observa um declínio desde a previsão do PMO até agora. O norte também, com esse mesmo declínio que está acontecendo no sudeste, e o sul é a única região em que a gente teve uma previsão no PMO em que teve um acréscimo considerável em uma das revisões. Embora na revisão 1 a gente caiu de 105% para 88% da MLT, na revisão 2 teve esse acréscimo, mas agora estamos num patamar inferior a qualquer uma dos cálculos anteriores, tanto PMO quanto as revisões. Finalmente, a previsão hidrológica mensal para julho e agosto, a gente observa que em todas as regiões, a gente tem uma previsão de julho, com exceção do Nordeste, né, que praticamente se manteve, todas elas abaixo do que vinha acontecendo no PMO, e na região Sudeste e Sul, que a gente tem para agosto, é uma amplitude de possíveis cenários, né? Sendo que o Sul, essa amplitude é muito maior. Bom, a evolução do armazenamento, inicialmente para os subsistemas e em seguida para alguns aproveitamentos, a gente verifica que tanto nos 4 subsistemas a gente vem já começando um declínio no EAR, né, no armazenamento. E o mesmo comportamento a gente tem aqui para alguns aproveitamentos do SIM, todos eles a gente vinha ou já num declínio ou agora já iniciando um declínio. Era isso que eu tinha que apresentar. Eu queria agradecer a Daniela e a todos os participantes. Obrigada, me coloco à disposição. Obrigada, Ângela, pela apresentação. Finalizando aqui as apresentações desse primeiro bloco, eu chamo agora o Paulo Vitor para comentar sobre a operação hidráulica. PV. Obrigado, Daniele. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos então aqui aos breves destaques da operação hidráulica. Desde o nosso último encontro, reitero que não houveram novas salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA, novas reuniões marcadas, melhor dizendo. E dessa maneira, vou me ater então a divulgar o nosso cronograma para as próximas salas, onde o Paranapanema vai acontecer ao final do mês, no dia 28 de julho, São Francisco no início do próximo mês, no dia 2 de agosto, a sala de crise da região sul já na próxima semana, no dia 20, e Tocantins na semana seguinte, no dia 27/7. Um ponto de mais interesse relativo ao ciclo de controle de cheias. No dia 26/7 vai ser realizada a primeira reunião do Plano Anual de Prevenção de Cheias do ciclo 22/23, onde os agentes de geração responsáveis foram convidados. Nessa reunião será apresentada a primeira versão dos volumes de espera calculados para o presente ciclo. Um outro ponto também que costuma chamar a atenção, a questão das deficiências de Jupiá por primavera. Destaco também que ainda permanecemos naquele patamar com Jupiá praticando uma vazão mínima da ordem de 3.000 metros cúbicos por segundo, e o aproveitamento por primavera praticando ainda na ordem dos 3.600 metros cúbicos por segundo. E com essa breve apresentação, Daniele, eu encerro aqui a minha participação e permaneço à disposição. Caso tenha algumas dúvidas e questionamentos, eu agradeço a todos. Obrigada, PV, pela apresentação. Faremos agora a nossa primeira pausa de 5 minutos e retornaremos em breve com as respostas das perguntas que recebemos aqui no chat. Até mais, pessoal. Boa tarde a todos. Retornamos aqui para a nossa reunião semanal. Nós recebemos algumas perguntas aqui no nosso chat, mas as perguntas elas se encaixariam melhor após as apresentações que serão realizadas agora e em seguida em relação à política energética. Então, vamos deixar para fazê-las depois, tá bom, pessoal? Eu vou seguir, então, dar continuidade à reunião. Para começar, então, as apresentações desse bloco, eu chamo o Danilo para falar sobre previsão de carga e programação diária e acompanhamento diário semanal. Obrigado, Daniele. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui. Todos conseguindo ver? A apresentação está ok, Danilo. Ok. Começando mais uma apresentação da previsão da carga diária.
essa semana, que foi uma semana de temperaturas bem estáveis, então a carga ficou bem estável, né? Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos aqui a linha em preto, que representa o valor verificado da carga, nós temos a linha azul, que representa o valor previsto, e nós temos aqui embaixo as barrinhas coloridas aqui, que representam os desvios, o erro absoluto percentual. Tá? Então, nós podemos ver aqui que o Sudeste, a carga ficou bem estável ao longo da semana, pelos próprios desvios aqui embaixo mostrados, não vemos nenhuma barrinha mais vermelha, né? Então quer dizer que todos os valores verificados ficaram dentro do nosso intervalo de confiança previsto. Então veio uma boa semana para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, o PDP teve 0,95% de desvio médio, o prévio carga decente teve 2,04% de desvio médio, o PDP ficou com 100% dos desvios horários abaixo de 3%, o prévio carga decente com 82% dos desvios abaixo de 3%. No Sul, a carga também bem estável, o que variou mais foi o meio do dia, né? Nós temos aí essa questão da MMGD que temos trabalhado aí bastante, os maiores desvios ocorreram durante o meio do dia, com essa variação da geração que nós não conseguimos enxergar na carga, né? No mais, para termos de Sul, né, é uma carga bem volátil, nós tivemos um bom resultado nessa semana, 1,78% de desvio médio no PDP, 2,21% de desvio médio no prévio carga decente. 79% dos desvios ficaram abaixo de 3% no PDP e 69% dos desvios ficaram abaixo de 3% no prévio carga decente. O Nordeste, a carga começou a subir forte, a ter uma elevação considerável aí na segunda-feira. Logo que possível, logo que visualizamos essa elevação e ela foi consolidada, nós ajustamos as previsões e os resultados melhoraram bastante após esse ajuste, né? Também uma boa semana no subsistema Nordeste, 1,88% de desvio médio, o prévio carga decente veio com 2,11% de desvio médio na semana, o PDP ficou com 80% dos desvios abaixo de 3%, e o prévio carga decente 76% dos desvios abaixo de 3%. No Norte, a carga subiu forte no final do domingo, né? Logo que essa carga mais alta foi consolidada, vimos que esse era realmente o novo patamar da carga, nós ajustamos a previsão e os desvios ficaram mais estáveis logo após esse ajuste. Em termos de Norte, uma excelente semana, uma carga menor, né, bem volátil, 1,48% de desvio médio no PDP, 1,7% de desvio médio no prévio carga decente, 87% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 82% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga decente. E por fim, o SIM. O SIM é muito influenciado pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, né? Esse que representa mais de 60% da carga do SIM. Então, se não tivermos sustos lá no Sudeste, então a gente acaba tendo um bom resultado também refletido no SIM. 0,78% de desvio médio no PDP para o SIM, 1,31% de desvio médio no prévio carga decente, 100% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 93% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga decente. Bem, é isso que eu tinha para mostrar. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Obrigada, Danilo. Bom, aqui, dando continuidade aqui às apresentações da Gerência de Previsão de Carga, eu chamo agora o Lio para falar um pouco sobre a previsão de carga para o PMO. Lio, a palavra está com você. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Bom, acredito que vocês já estejam vendo a tela aí, começando a apresentação com as ocorrências aí da última semana operativa que tivemos.
Começamos aí com temperaturas amenas, aí, porém superiores às últimas semanas que tivemos aí no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e no Sul, e um aumento de carga aí no Norte, em torno de 106 megas, devido a temperaturas mais elevadas e precipitações mais baixas aí, principalmente na região do Amazonas. Seguindo para as premissas econômicas, a gente teve aí um bom desempenho em todos os setores econômicos, com destaque para a indústria, né, que está atingindo aí um nível de utilização de 81,4%, e também o bom desempenho, apesar das todas as restrições, como gargalo de suprimento, guerra da Ucrânia e aumento de taxa de juros, mas também todos os outros setores têm desempenhado bem. Também como é o caso do comércio, né, que vem influenciado pela essa liberação de recursos na economia. Seguindo para as premissas meteorológicas, a gente tem, seguindo a linha que a Beatriz falou para a gente aí, entrada de frente fria a partir do dia 16 e uma outra frente fria a partir do dia 19. Essas frentes frias aí provocam chuvas apenas aí limitadas aí ao estado do Rio Grande do Sul, então questão de premissa não deve ser uma redução a ponto de provocar o acionamento de carga de aquecimento, porque as temperaturas vão estar assim, um pouco mais elevadas do que precisa para esse tipo de acionamento, e essas frentes frias aí avançam aí para a região Sudeste Centro-Oeste, chegando a primeira frente fria 17 em São Paulo, depois 20 a segunda, e no Rio de Janeiro, primeiro no dia 18 e depois no dia 21 de julho. De condição de climática aí para o Norte e Nordeste, a gente espera manutenção do que vem sendo apresentado nas últimas semanas, com baixas chuvas aí para o Norte e chuvas apenas limitadas nas capitais do litoral aí do Nordeste, mas também com baixa volumetria. E seguindo aí para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, essa semana a revista aí teve um aumento aí de apenas 0,9%, e dada as previsões climáticas para as próximas semanas, vimos necessidade de reajuste, né? Também o bom desempenho da previsão, então não reajustamos o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Para o subsistema Sul, essa semana foi verificado aí uma redução de menos 1,9%, e com esse impacto maior das frentes frias aí no subsistema Sul, que é onde deve concentrar a redução de temperatura, reduzimos as próximas semanas em 0,8%, fechando julho revista aí com menos 1,3%. Para o subsistema Nordeste, o bom desempenho das previsões aí veio aqui com um pequeno desvio de 0,1%, então não vimos necessidade aí de reajustar as próximas semanas, mas dados as semanas anteriores, estamos aí com um desvio de menos 2% no julho revisto. E seguindo para o subsistema Norte, com a elevação de carga aí na região do Amazonas aí, verificamos aí um crescimento de 1,9% em relação ao previsto, que já que a gente tem manutenção dessas condições climáticas para as próximas semanas, e reajustamos as próximas semanas em 0,5%, gerando um julho revisto aí de um aumento de 0,6%. Então, somando todos, assim, a gente tem aqui que as próximas semanas aí vão ser reajustadas aí em menos 0,1%, um leve ajuste aí, principalmente puxado pela frente fria do sul, e um julho revisto aí de menos 0,5%. Bom, pessoal, eram essas informações que eu tinha que passar para vocês. Encerro minha apresentação por aqui e devolvo a palavra. Obrigada, Liu. Bom, agora eu iniciarei as apresentações da Gerência de Programação Mensal. Vou compartilhar minha tela com vocês, só um segundinho. Pronto. Então, vou apresentar, inicialmente, os resultados da revisão 3 do PMO de julho, dessa semana operativa que se inicia agora no dia 16. Antes de entrar nos resultados, eu começo com os principais destaques para a configuração que a gente considerou nessa simulação. Nessa semana, nós tivemos alguns despachos da ANEEL, norteando a atualização de CVU. Inicialmente, aqui temos o despacho 1865, que traz o valor de R$ 2.362 por megawatt-hora para a usina de William Arjona, CVU válido até o dia 30 de setembro. Até então ela estava sem CVU válido, né? não poderia despachar, agora nós temos esse valor disponível, até 30 de setembro. Temos também o despacho número 1869, com o CVU para a usina termoelétrica de Norte Fluminense, para os 4 blocos da usina, né? Então nós temos 4 valores de CVUs.
variando entre R$ 97 a R$ 966, conforme apresentado aqui na tela. Para a usina de Termopernambuco, a ANEEL emitiu o despacho 1.875, com CVU de R$ 236,80 por megawatt-hora. E, por fim, temos também uma atualização de configuração, que é a UTE Viana 1, contratada no PCS, no Processo de Contratação Simplificada. As 4 unidades geradoras dessa usina, o G1A4, com 9,3 megawatts cada uma delas, estão liberadas para início da operação comercial, na verdade, foram liberadas a partir do dia 14 de julho. Bom, tendo essas alterações na configuração, também considerando as outras premissas que são atualizadas semanalmente, como carga e afluência, nós executamos o modelo DECOMP e os principais resultados aqui em termos de custo marginal de operação estão apresentados aqui nesse diagrama esquemático. Nós estamos com os CMOs, 2 subsistemas equalizados em valores médios, né, semanal, dessa primeira semana, de R$ 66,81, com essa variação por patamar de carga, conforme apresentado aqui, R$ 68,00 na carga pesada, R$ 67,78 na carga média e R$ 65,42 na carga leve. Nessa semana, o único limite de transmissão que foi atingido foi o FNESE, nos 3 patamares de carga, sendo que no patamar de carga média e leve foi atingido o limite conjuntural, né, considerando as intervenções. Portanto, a gente tinha limites suficientes para a transferência de energia entre as regiões, permitindo a equalização dos CMOs, né, dessas regiões, dos 4 subsistemas que compõem o SIM. Ainda falando em CMOs, né, observamos uma variação do CMO em relação à semana passada de cerca de R$ 10 por megawatt-hora, né? Na semana passada, semana 3 do PMO de julho, os CMOs eram em torno de R$ 57 por megawatt-hora, e nós fizemos aquela análise que usualmente fazemos para tentar identificar o principal motivador dessa variação de CMO. E conforme pode ser observado, quando nós atualizamos as vazões, né, a gente vai atualizando em passos, né, vai rodando vários casos, em cada um deles a gente atualiza um bloco de dados. Quando a gente atualizou a previsão de vazões, observamos esse salto aí de R$ 9,00 por megawatt-hora no CMO. Então, esse foi o principal fator. Os demais fatores, como previsão de carga, disponibilidade das usinas, ou restrições hidráulicas e elétricas, não afetaram tanto assim os resultados. E com esses CMOs, nós tivemos aqui uma geração térmica estimada para essa primeira semana de 2.814 megawatts médios, sendo puramente por inflexibilidade. Nós tivemos no Sudeste um pequeno despacho por razão elétrica, portanto, a gente mantém esse despacho basicamente na inflexibilidade. Nessa tabela, a gente destaca que nós estamos apresentando a expectativa de geração térmica indicada pelo modelo DECOMP. A gente sabe que o despacho por ordem de mérito é indicado pelo modelo DECEM na etapa de programação diária, né? Então, isso aqui é um despacho meramente indicativo. Ainda falando de térmicas, as usinas térmicas movidas a GNL, que a gente tem que despachar com 2 meses de antecedência, elas não estão naquela tabela anterior, elas aparecem nesse quadro aqui, que são as usinas de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe. E como elas são despachadas com essa antecedência, a gente precisa consultar, através do modelo DECOMP, uma variável chamada benefício GNL, se vale a pena a gente comandar esse despacho com 2 meses de antecedência, comparando ao CVU dessas usinas. Então, o benefício para as usinas de Santa Cruz e Luiz O.R. Melo, que estão no subsistema Sudeste, o benefício seria de R$ 67,22, praticamente nos 3 patamares de carga, né, quase não varia no patamar de carga leve, e o CVU dessas usinas, no subsistema Sudeste, são bem superiores a esse valor, né, no caso de Santa Cruz, CVU de 405 e Luiz O.R. Melo, 631. Já Porto Sergipe tem um CVU de R$ 500 por megawatt-hora, e o benefício de ter uma usina despachada seria de R$ 66 por megawatt-hora. Portanto, não há despacho antecipado por ordem de mérito de custo para essas usinas para a semana que se inicia no dia 17 de setembro e vai até o dia 23 de setembro. Mas é importante destacar, que a gente já vem anunciando isso há algumas semanas, né, que a UTE Santa Cruz tem uma previsão de despacho por inflexibilidade, né, foi declarada pelo agente para esse período de 13 de agosto a 25 de novembro, eles têm uma intervenção, eles precisam fazer essa geração e declarar essa inflexibilidade. Bom, passando para a energia armazenada, nós temos, na região Sudeste,
um depressionamento, né? Essa semana a gente inicia com 63,6% da energia armazenada, a estimativa de chegar ao final de julho com 61,2% da energia armazenada, e ao final de agosto, em torno de 55% da energia armazenada no valor esperado. Já na região sul, nessa revisão a gente parte de 87,7% da energia armazenada, bem próximo do que a gente tinha estimado na revisão anterior, né, a partida, mas ao final do mês a gente deve chegar a 81,3% da energia armazenada, considerando essa revisão dos cenários previstos para essa região. Já no final de agosto, nós temos uma dispersão na região sul, natural característica, né, dessa região, onde os armazenamentos nos cenários podem variar entre 57% e 97% da energia armazenada. Na região nordeste, partimos de 87,7% e chegaremos ao final de julho, né, a estimativa de chegar a 81,7% da energia armazenada, seguindo esse depressionamento já no mês de agosto, estaremos com 72,3% da energia armazenada. Na região norte, partimos de 92,9% da energia armazenada e chegaremos ao final de julho já em 93,5% da energia armazenada, e no final de agosto, a expectativa é o declínio desse armazenamento para cerca de 92% da energia armazenada. Em relação à importação de energia, nós recebemos para essa semana ofertas para importação pelo Uruguai, tanto da comercializadora Enel quanto da comercializadora BTG Pactual. No caso das duas comercializadoras, as ofertas foram de 250 megawatts médios, divididos em 6 blocos idênticos, né? Cada uma delas ofertou a mesma proporção de blocos em termos de potência. Os CVUs variam um pouco, né? Então, no caso da Enel, os CVUs do bloco 1 são de R$ 538,68 e variando até R$ 3.221,46. Já na BTG, o primeiro bloco está um pouquinho mais caro, R$ 539,41 e indo até R$ 3.236 por megawatt-hora no bloco 6. No caso da Argentina, não recebemos oferta para importação de energia por esse país. Bom, passando agora para a segunda apresentação aqui da Gerência de Programação Mensal, nós vamos para as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana. Então, como a gente vai destacar apenas as relevantes, a gente vai falar apenas aquelas intervenções que alteram limites sistêmicos ou que afetem unidades geradoras de grande porte. Iniciando pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste, temos na usina de emborcação uma limpeza do anel coletor programada no dia 16 de julho na unidade geradora 4 dessa usina. Já para a usina de Nova Ponte, na UG1, temos um desligamento programado para o dia 16 de julho. Ainda no dia 16 de julho, nós temos as unidades geradoras 1 e 2 de Jupiá, com uma manutenção corretiva na vedação do eixo, por causa da vedação de um eixo na unidade geradora 2. Ainda no Sudeste, temos a paralisação da usina de Nova Vanhandava para ensaios de autorrestabelecimento no dia 17 de julho. Na usina de Chavantes, nós temos 2 intervenções na unidade geradora 2, sendo a primeira delas no dia 17, para uma manutenção preventiva na chave seccionadora. Em seguida, do período de 18 a 22 de julho, nós temos uma manutenção preventiva na unidade geradora mesmo, né, na UG2. Em Simplício, nós temos uma intervenção do período que vai de 18 de julho a 15 de agosto, na unidade geradora 1. Agora, passando para o norte, nós temos destaques em apenas 2 usinas. Para a usina de Tucuruí, a unidade geradora 16 terá uma inspeção, né, nos anéis coletores no dia 19 de julho. E na usina de Belo Monte, temos uma manutenção preventiva na UG4, programada para o período de 18 de julho a 30 de agosto. No Nordeste, nós temos a usina de Sobradinho, com a intervenção nas unidades geradoras 1 e 2, para reconexão dos pulos das seccionadoras programadas para o período de 26 a 27, aqui acredito que seja de julho, né? Acho que está errado. Me desculpe, eu vou conferir, depois eu atualizo a apresentação antes de disponibilizar. E as unidades geradoras 5 e 6 também, com uma intervenção programada no dia 27. Era só isso que eu tinha... não, desculpa, tem ainda intervenções no subsistema Sul. Nós temos 3 usinas com intervenções relevantes nesse período, começando aqui pela Governador Jaime Canet, a unidade geradora 3, manutenção preventiva programada para o dia 17. Temos também
o HE Governador Ney Braga, com uma manutenção na unidade geradora 3, programada para o dia 17, e temos as unidades geradoras 2, 3 e 4, da usina de Salto Osório, com desligamento programado também para o dia 17 de julho. E com isso eu encerro aqui as apresentações da gerência de programação mensal. Vou só parar aqui o compartilhamento. Faremos aqui mais uma pausa antes de iniciar o terceiro bloco, e em seguida a gente retorna com as respostas às perguntas enviadas aqui ao chat, completando com as perguntas que possam ter entrado agora durante a apresentação. Até mais, pessoal. Boa tarde. Retornamos aqui para o terceiro bloco dessa reunião semanal. Eu vou começar lendo as perguntas que nós recebemos aqui no chat. Primeiro, recebemos aqui uma do Álvaro França, da Apolo Energia Comercialização. Boa tarde. Como será a modelagem da UTE Mário Covas nos modelos energéticos? Vide os resultados da última reunião da diretoria da ANEEL, atenciosamente. Além dessa pergunta, nós temos também, nesse mesmo tema, o Guilherme Carvalho enviou para a gente, o Guilherme da CPFL, a seguinte pergunta: prezados, boa tarde. A ANEEL autorizou a substituição das usinas do PCS pela UTE Cuiabá, nessa segunda-feira, quando o ONS planeja inserir essa indicação nos modelos. Bem, eu mesmo vou responder essas perguntas. Essas usinas, né, foram autorizadas, a gente acompanhou essa deliberação da ANEEL, houve uma reunião de diretoria essa semana, onde eles deliberaram, mas o despacho ainda não foi publicado. Nós entramos em contato com a ANEEL, então logo o despacho seja publicado com as diretrizes e orientações de como modelar, como representar, a validade, a gente vai poder esclarecer essas dúvidas para vocês, mas por enquanto nós não recebemos o despacho. Também é bom destacar que o agente proprietário da usina de Cuiabá declarou para a SPMO disponibilidade nula, então a gente continua sem representar essa usina, e também em função da declaração do agente. Tá bom? Agora eu vou passar a mais uma pergunta. Para essa pergunta eu vou pedir para o Márcio ficar aqui com a gente, o Márcio da PRI. Foi enviada pelo Vitor Shinohara. Pessoal, boa tarde. Por favor, poderiam informar se as linhas de transmissão 500 kV, Poções 3, Padre Paraíso 2, C2, e 500 kV, Presidente Juscelino, Itabira 5, C2, previstos para entrar em operação durante o mês de julho de 2022, ainda mantém esse cronograma ou haverá atraso? Obrigado. Márcio, você pode ajudar? Posso sim. A previsão ainda é julho. Padre Paraíso provavelmente está fazendo o teste da energização semana que vem. Acho que a partir de 19, 20, eu acho. Itabira, ela teve um problema aí no cadastro da intervenção e está sendo visto aí com a empresa para fazer um novo cadastro. O TLT da Padre Paraíso acho que saiu hoje. Então, provavelmente, a Padre Paraíso deve entrar primeiro. Ela está com uma previsão para teste na semana que vem. Tudo é previsão, é teste, pode ser que ocorra alguma coisa, mas, a princípio, ela está para a semana que vem. E, na sequência, deve ser a de Itabira. Ok, Márcio, muito obrigada. Então, agora, para finalizar as apresentações da reunião de hoje, eu convido, desse terceiro bloco, eu convido o Márcio, né, novamente, da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede, para fazer a apresentação dele. Por favor, Márcio. Fique à vontade. Ok. Vou falar rápido, porque está tendo uma obra aqui perto, não sei se vocês estão vendo esse tec-tec aqui. Faz parte. Limites elétricos, impacto na programação para a semana, tá? Pode passar, Eros. Tá? Primeira intervenção com destaque, o disjuntor lá no setor de 500 kV de Presidente Juscelino. Ela está relacionada à entrada da Presidente Juscelino Itabira, tá? Ainda está rolando essa intervenção, ela faz parte da integração da Itabira. E temos aí restrições para a NESE, né, para a exportação ali pela Sudeste e Nordeste, de 5.800, e um FNS de 3.400, tá? NESE de 5.800 não é tão limitante, porque a gente tem limites normais aí em torno de 5.900, e o FNS atualmente 3.400 também não está sendo uma grande restrição. Então, a previsão disso é até dia 20. Obrigado. Temos um disjuntor lá na interligação Norte-Sul, disjuntor de Gurupipa, manutenção preventiva aí no sábado, que vai segurar a FNES em 5.500.
A gente acredita que, por sábado, também não deve ser uma restrição muito elevada para exportação. Podemos lá. Temos aí a transformação lá em Guaporã, com disjuntores. Essa é menos restritiva ainda. Dia 19 e 20, né? FNES 5.900, praticamente a gente está usando quase o limite total da NES. FNS de 3.600, até um pouco maior do que a outra, que estava em 3.400. E um R-Seco de 9.800, que também, para esse período, a gente não acredita que vai ser uma restrição. Barra de Itaipu, 50 Hz, é uma manutenção que é feita sempre preventiva quadriennial. A gente tem que segurar aí o elo de corrente contínua em 1.300, a depender da carga da ANDE, e em outros horários também, por causa da carga da ANDE, em 2.600. Tá? O 1.300 ele pode ser, em algum momento, um pouco limitante, pelo que a gente está mandando atualmente, mas o 2.600 não acredito ser limitante. Né? E isso depende da curva de carga da ANDE, para não ter impacto lá para o Paraguai. No 765, sistema de escoamento de Itaipu, uma Foz e Vaiporã, tá? 7 às 17, sábado e domingo, para reparar cabo PGW. Tá? O relevante aí seria o FNS de 1.800, tá? No sábado e no domingo, mas Itaipu não acredito ser restrição para esse período. A atenção mais é para o FNS de 1.800. Síncrono de Ibiúna, tá? Isso faz uma restrição no elo de corrente contínua. Né? Na terça-feira, 3.200. Mas não tem se praticado esses valores aí de elo de corrente contínua lá de Itaipu. Então, acredito que não é uma restrição para o período. Adrianópolis São José, tá? Para minimizar o corte de carga, porque tem atuação de CEP para perda de São José Nova Iguaçu, solicitou-se o termorrio maior ou igual a 350 MW. Então, a gente vai ter despacho por razão elétrica nesse período de sábado e domingo. Tá? Isso minimiza o corte de carga em caso de atuação da perda da São José Nova Iguaçu. Campos de Novo do Sul, sistema de 345 kV ali, de escoamento, inclusive, das gerações térmicas conectadas ali, Macaé, Norte Fluminense e GNA. A gente tem uma restrição aí para aguentar dinamicamente a perda dupla de circuitos lá em Macaé, Adrianópolis e Macaé, Venda das Pedras. Então, nós temos uma restrição para Norte Fluminense, Terra Macaé e GNA, que também não é uma restrição atual. Não deve ser ativa essa restrição. A mesma coisa seria para a próxima, seria a mesma restrição. A gente tem a Campos Macaé, tá? Que também as perdas duplas são as mesmas a serem consideradas, então a restrição é bem parecida. Tá? 1.500 aí Norte Fluminense mais Terra Macaé e GNA menor ou igual a 900. Ok, Daniele, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada, Márcio. Agora, então, para finalizar as apresentações desse bloco, eu convido o Eros, da Gerência de Programação Diária, para falar sobre política energética. Eros, por favor. Obrigado, Daniele. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco da política operativa para essa semana, de 9 a 15, abordando aí os resultados do modelo D100, bem como a programação, o pós-D100. Primeiramente, antes da gente ir para as comparações, a gente, como de praxe, traz aqui os informes, né, de inconsistência no modelo D100. Então, o primeiro trata-se de um SGI, onde limitou, né, a geração máxima do HE Salto Pilão. Essa restrição era entre os dias 9/7 às 8 horas e dia 10/7 às 17 horas. Durante a conversão ali do montagem do deck, né, esses valores de limitação ficaram com os valores da média semanal patamarizada. Tá? Então,
Isso foi identificado e foi corrigido para o dia 10. A outra intervenção que entrou em emergência foi uma restrição que limitava a geração mínima da UHE-GBM em 285, entre o dia 4 e o dia 16, tá? Tendo em vista, né, ali a impossibilidade de desligar, né, as unidades geradoras dessa usina. Tá? Então, de forma equivocada, essa restrição não foi considerada no modelo D100 e foi ajustado aí para o DEC do dia 11. A próxima inconsistência é relacionada também a um SGI, que indicava restrições, né, do período de 11 até o dia 13, de NESE, R seco e poções Padre Paraíso. Cabe destacar que essas limitações só deveriam ser consideradas em caso dos disjuntores, né, que estavam sob SGI de Janaúba 3, se eles estivessem abertos, e aí esse fato ocorreu após o dia 11, às 17 horas. Tá? Então, dessa forma, foi considerado essas restrições equivocadamente a partir do dia 11, às 17 horas, e aí isso entrou para o DEC do dia 11 e para o DEC do dia 12. Agora, partindo para as comparações, aqui a gente traz o CMO semi-horário do D100, comparando com o CMO do DECOMP. Tá? Aqui a gente pode destacar que esse CMO semi-horário do D100, uma vez que ele é discretizado com a rede, né, e nós temos um CMO por barra, é um CMO ponderado pela carga em cada barra para poder obter esse CMO semi-horário. Né? A gente vê que ele acompanha bem o CMO do DECOMP, né, porém ele captura ali a ponta de carga, os vales, uma carga mais leve, diferenciada ali em dia não útil, como no domingo aqui. Tá? A gente vê um acoplamento também entre os dois subsistemas aqui, Sudeste e Sul. Com relação ao subsistema Nordeste e Norte, a gente vê também, em alguns momentos, esse acoplamento. Só não ocorre neste momento aqui, no sábado, onde nós tivemos uma intervenção que limitou a exportação Nordeste, fazendo com que ele descolasse dos demais subsistemas. Aqui o Norte e o Nordeste, eles também, né, descolaram do Sul e do Sudeste devido também a desligamento, né, SGI, ali no domingo, que limitou a NESE e o somatório de Norte-Sul mais NESE. Aqui a gente traz o resultado do modelo D100 do dia de hoje. Foi escolhido o horário, patamar de, aqui é a hora fim, né, 15h30 às 16h, e nós mostramos aqui 30% das barras do sistema e o CMO dessas barras, né, dado aqui por esse gráfico de cores, né, a gente vê em torno de R$50 em boa parte do subsistema, e o descolamento, né, como normalmente estamos vivendo um período, né, onde acaba limitando ali o escoamento das usinas ali do Macapá, a gente vê o descolamento dessa barra. Aqui na região Acre-Rondônia, a gente vê também um descolamento elevando o CMO das barras dessa região, também devido a um desligamento que limitou o fluxo RACO, o recebimento ali do Acre-Rondônia, bem como algumas linhas internas ali e o fluxo no back-to-back. Aqui a gente traz o box plot. Ele é um gráfico que auxilia a avaliação dessas limitantes que fizeram com que algumas barras descolassem o seu CMO da barra em relação às demais. A gente vê aqui, né, aquela elevação do CMO da barra aqui no Sudeste, devido à limitação no RACRO, né, nesse período aqui também, entre 14, 15, 15h30, né, até as 16. Nós temos alguns outliers inferiores aqui, também devido a intervenções que limitam o somatório das usinas de Canabrava e São Salvador, e nesse caso aqui, a UHE Três Irmãos, Ilhas e Jupiá, perdão.
Mais adiante, a gente traz aqui o box plot da região sul. Tá? Aqui a gente só destaca o descolamento aqui na carga leve, devido à intervenção que limita a geração mínima ali da OHE-GBM. Com relação ao Nordeste, a gente tem aqui o limite da linha 500 kV Fortaleza 2, Quixadá, também atingido, fazendo com que causasse aqui outliers após as 22 horas. Aqui para a região norte, né, a gente vê também aqui a questão da exportação nordeste, né, limitada por desligamento, causando outliers inferiores. O fluxo Manaus aqui na primeira semi-hora do dia e também nas últimas semi-horas do dia, tá? Momento de uma carga mais elevada da região, causou o descolamento aqui dessas barras em relação às demais do subsistema. E como eu já tinha pontuado no gráfico com o mapa do Brasil, Ferreira Gomes Macapá também limitado, fazendo com que o CMO das barras internas ali a Macapá ficassem próximas a zero. Aqui a gente traz uma comparação entre o que foi praticado pelo PDP e o DECEM. Primeiramente, aqui a geração hidráulica, a gente vê uma redução da utilização ao longo de toda a semana aqui dos recursos hidráulicos do Sudeste. Isso pode ficar um pouco mais claro quando a gente falar no último slide da política operativa e também apresentar o gráfico de barras com os recursos, né, da região. A gente consegue capturar mais o porquê dessa redução. Com relação à geração térmica, esse descolamento aqui, né, essa distância, por conta da exportação comercial que é feita para a Argentina e o Uruguai. Para a região sul, né, a gente vê a diferença agora inversa do que se percebeu ali no Sudeste, né, a gente vê uma maior utilização do recurso hidráulico da região sul, e aqui até a geração térmica também é justificada pela exportação comercial para os países vizinhos. Com relação à região Nordeste, também a gente vê o DECEM utilizando um pouco mais o recurso hidráulico. A gente percebe que existem algumas restrições a serem atingidas, obedecidas, né? Então, isso faz com que, como algumas restrições ainda não são 100% observadas, né, possíveis de ser representadas, causa esse descolamento. Geração térmica também é causada pela exportação comercial. Tá? Além dessas restrições, né, a gente também tem a questão da política operativa causando esse descolamento. Agora, para a região norte, a gente também vê uma maior utilização dos recursos hidráulicos para a região norte, por conta da política operativa, e a geração térmica, em alguns momentos aqui também, por conta de exportação e redeclaração de inflexibilidade no pós-DECEM pelos agentes térmicos. Aqui a gente traz o balanço, né, por titulação, por subsistema, tá, para toda essa semana operativa. A gente tem um despacho por unit commitment para atender o desligamento que pede geração em Termorrio, como o Márcio apontou, né, essa geração é para o sábado e domingo, porém, né, existe a necessidade ali do rampeamento já na sexta-feira para atender o desligamento do sábado. Então, nós temos um unit commitment aqui para o Sudeste. Nós temos aqui os montantes de exportação, despacho por ordem de mérito, apenas Angra, né, vem sendo despachado por ordem de mérito, e o restante são inflexibilidades declaradas pelos agentes. Aqui, com relação ao intercâmbio internacional, a gente traz aqui mais
para consulta, como a gente já falou anteriormente, o descolamento entre a geração térmica, né, é bem causado aqui pela exportação no gráfico em azul aqui para a Argentina, em laranja para o Uruguai. Esse gráfico ele é bem interessante, a gente traz aqui a média, né, da semana inteira para cada semi-hora da programação. Então, a gente percebe a política operativa, né, justifica aqueles descolamentos, a preservação aqui do Sudeste, né, a gente deixa o Sudeste recebedor de energia, né, visando controle dos armazenamentos e também toda aquela questão da bacia do Paraná para controle de cota. A região sul, ela vem exportadora de energia, né? Só faltou pontuar que o gráfico de barras são os recursos, né? Azul é hidráulico, o amarelo é a geração solar, aqui em vermelho, mais escuro, a geração térmica, em laranja, PCH e PCT. Na região sul, da mesma forma, e uma vez que esse gráfico de barras não ultrapassou o gráfico de linha aqui, que é a carga do subsistema, né? Esse sistema ele é importador de energia. Aí, aqui pelo sul, a gente já vê um subsistema exportador. Aqui para a região Nordeste, a gente percebe, né, uma alta geração eólica, aqui o gráfico em barras na cor verde, tá? O que possibilita aqui, né, a gente pode ver que boa parte já atende o mercado do Nordeste, temos excedentes energéticos, deixando esse subsistema exportador de energia. A região Norte, como esse período, né, que vem, estamos caminhando para um período de recessão, redução das afluências, em alguns momentos aqui, né, ele atende, né, o próprio subsistema e se torna exportador em pequenos montantes aqui ao longo do dia e sendo usado para atendimento de ponta, tá? Esse recurso aqui. Então, como eu disse, né, toda essa explicação ajuda bastante a elucidar um pouco desse diagrama aqui do mapa do Brasil, os intercâmbios entre as regiões, né? Nós tivemos uma carga em torno de 66 mil megawatts médios para essa semana. O que a gente pode pontuar que é uma eólica elevada, em torno de 10 mil megawatts. Tá? E as demais informações fica para a consulta dos senhores. Então, boa parte da política operativa eu já fui falando ao longo da apresentação. Tá? Então, a geração do Sudeste ela é dimensionada para a preservação dos armazenamentos e controle de cota. O Sul a gente vem utilizando, né, de acordo com as condições hidráulicas e para fechamento de ponta. A região Nordeste, né, manutenção da exploração das disponibilidades das renováveis e geração hidráulica complementando as variações das renováveis e atendimento à carga e maximização do intercâmbio Nordeste-Sudeste. E a região Norte, exploração das disponibilidades energéticas, como já pontuei no gráfico anterior, né, a gente, com a redução das afluências, né, a gente vem utilizando os recursos mais para fechamento de ponta. Daniel, com isso eu fecho a minha apresentação, fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigada, Eros, pela apresentação. Antes de fazer a pausa para encerramento da reunião, eu gostaria de fazer uma retificação na minha apresentação. Quando eu estava apresentando as intervenções energéticas relevantes no Nordeste, apresentei a usina de Sobradinho com algumas unidades geradoras, até me confundi na hora de ler, né? Estava com data de 27 de junho, de fato essa intervenção já ocorreu, era para ter sido excluída do slide, então eu vou fazer a retificação no slide e antes de publicar, a apresentação já estará correta, ok? Então, faremos agora o último intervalo e, em seguida, faremos traremos as respostas aqui às perguntas enviadas pelo chat. Até mais, pessoal. Boa tarde a todos. Retornando aqui com as perguntas que nós recebemos no chat, né? Algumas já estavam aqui acumuladas dos blocos anteriores. Começando, então, com a pergunta do Bruno Ecker, da Urca Energia.
Prezados, em virtude da ANEEL aprovar a substituição das usinas do PCS pela UTEA Cuiabá, o ONS pretende considerar no modelo o despacho dessa usina por inflexibilidade a partir de agosto? Além disso, haverá alteração na modelagem das usinas do PCS a partir dos DECs referentes ao próximo mês operativo? Agradeço desde já. Obrigada, Bruno, pela pergunta. A gente já respondeu no intervalo, logo depois do intervalo anterior, alguns questionamentos em relação a essa modelagem da usina de Cuiabá. Só vou reforçar aqui que nós não recebemos a declaração da Cuiabá com disponibilidade nula para essa semana, não temos ainda o despacho assinado pela ANEEL para a gente saber direitinho como fazer essa representação, qual é a validade, como modelar. Assim que a gente tiver essa documentação, a gente vai representar e comunicar aqui nas reuniões, ou semanal ou do PMO. Tá? Obrigada, Bruno. A próxima é do Luciano Continho, de Furnas. Prezados, boa tarde. Vocês poderiam comentar sobre quais dados de entrada dos PMOs serão afetados pelo PRR, que é Plano de Recuperação de Reservatórios do CNPE? Obrigado. Luciano, obrigado pela pergunta. Você sabe que esse PRR foi recém-publicado, né, agora pelo CNPE. Nós ainda não temos ainda as diretrizes de como modelá-lo aqui. Eu não tenho aqui como responder. Eu ia sugerir a você, Luciano, que trouxesse essa pergunta na reunião do PMO, na plenária do PMO. Eu acho que a gente vai conseguir ter mais informações para passar para você, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. A próxima pergunta que eu vou fazer agora, na verdade, são 3 perguntas muito parecidas, né, sobre a usina de Tucuruí, a operação da usina de Tucuruí. Então, temos Humberto Moraes, da Prime Energy, falando assim: prezados, boa tarde. Nas últimas semanas tem ocorrido um deplecionamento considerável na UHE de Tucuruí, que já está com um nível próximo do que era esperado para o final de agosto, de acordo com a curva referencial de deplecionamento. Saberiam dizer o motivo do uso mais agressivo desse recurso, divergindo da curva referencial logo em seu início, em pouco tempo depois da divulgação? O Guilherme Oliveira, da Ampere, também coloca: prezados, boa tarde, qual a razão para o deplecionamento acentuado da UHE Tucuruí ao longo da semana, mais rápido do que o indicado na curva referencial? Atenciosamente. E Gabriel Godinho, da Nova Energia Comercializadora, começa assim: boa tarde. Nos últimos dias, temos visto uma operação de deplecionamento em Tucuruí que está se afastando da curva de deplecionamento desse ano. Vocês poderiam explicar por que não está sendo possível operar próximo à curva e se existe uma expectativa de aumentar a defluência em Porto Primavera e Jupiá para segurar uma parte da geração de Tucuruí? Bom, para responder essas perguntas, eu vou pedir ajuda aqui ao Eros. Por favor, Eros. Muito obrigado, pessoal, pelas perguntas. Eu vou dividir aqui por tentar criar um raciocínio. Cada dia na programação é um dia. Nós temos as restrições ali de intercâmbio, restrições de reserva de potência operativa e desligamentos. O que aconteceu com o Tucuruí é que nós vínhamos sob SGI, ali para a Barra de Serra da Mesa, que acabou impactando ali os intercâmbios, né, vindo do norte, nordeste, mais acentuadamente por conta da distribuição de fluxo e fatores de influência das duas regiões, tanto norte como nordeste, no fluxo nordeste-sudeste, fez com que, né, essa limitação da nordeste-sudeste ficasse ativa na etapa de programação, e houve ali a necessidade, né, visando as restrições de taxa de variação de Xingó, reserva de potência operativa, com que a gente utilizasse mais o recurso de Tucuruí, principalmente, né, para fechamento de ponta, tá? Então, a gente passou por um período lançando mão desse recurso para atendimento ao SIM e atendimento de todas essas restrições que eu coloquei. Esse uso ele diminuiu nos últimos dias, tá? Dado o fim dessa intervenção, possibilitou a utilização de recursos da região Nordeste e a gente segurar um pouco essa taxa de deplecionamento aí de Tucuruí. Obrigado, Daniel, obrigado pelas perguntas. Fico à disposição. Obrigada, Eros. Mas fica aí com a gente mais um pouquinho, que nós temos mais 2 perguntas para você. Uma do Leandro Nogueira, prezados, Leandro da EDP. Prezados, boa tarde. Essa semana, a CHESF informou que, em função do processo de otimização energética envolvendo as diversas regiões do SIM,
o ONS solicitou alteração na programação de vazões dos reservatórios de Sobradinho e Xingó. Informaram que serão praticadas vazões médias diárias de 1.700 metros cúbicos por segundo, chegando a 2.000 metros cúbicos por segundo de quarta-feira, dia 13, e permanecendo assim até a nova avaliação. Em Xingó, as vazões médias diárias seguirão entre 1.200 e 1.500 metros cúbicos por segundo, nos finais de semana e feriados, e 1.500 e 2.000 nos dias úteis. Há algum documento oficial do ONS informando essas alterações, período em que serão válidas e como entrarão nos modelos? Por favor, Eros. Obrigado pela pergunta, Leandro, né? Só vou pedir uma pausa nessa pergunta, porque faltou eu responder quanto a Jupiá e Porto Primavera. Nós não temos previsão de elevar a defluência nessas duas usinas, por enquanto. Tá ok? Vamos lá, voltando para a pergunta do Leandro Nogueira. Leandro, como eu disse ali na questão das perguntas com relação a Tucuruí, nesses últimos dias, né, o recurso que nós começamos a utilizar foi a região Nordeste, né, dado a não limitação, né, por conta de SGI no fluxo Nordeste-Sudeste. O que acontece? Hoje nós temos restrições de defluência mínima e não temos, né, restrição de defluência máxima. Nós estamos ali obedecendo às taxas de variação de Xingó, então nós lançamos mão desse recurso, tá bom? Para atendimento à otimização do SIM, tá? E isso se trata de uma política operativa, tá? Uma vez que é uma política operativa, isso não entra nos modelos, tá? Uma restrição ali de defluência máxima, tá ok? Obrigado pela pergunta, novamente fico aqui à disposição. Ok, agora a última pergunta que nós recebemos foi do Guilherme Oliveira, da Ampere. Prezados, aparentemente, o DEC de previsão de geração eólica disponibilizado diariamente não está 100% compatível com o arquivo renováveis do DEC do DECEM. Por exemplo, barras indicadas no arquivo conjunto usina barra rateio não batem com as barras indicadas para alguns conjuntos do arquivo renováveis.dat. Exemplo é o BBCLA2. Eros, por favor, nos ajuda aqui com essa resposta. Guilherme, obrigado pela pergunta. Nós vamos verificar a questão de cadastro, tá? Nessa questão a gente pode ter alguma divergência, sim. A gente vai verificar e ajustar futuramente, tá ok? Obrigado. Obrigado, Daniela. Obrigada, Eros. Bom, então a gente não recebeu mais perguntas, esses foram os questionamentos e as contribuições enviadas, né, aqui pelo nosso chat. Então eu agradeço a participação e a presença de todos. Encerro a reunião de hoje, né, com o lembrete de que a próxima reunião semanal será realizada no dia 23 de julho e desejo um ótimo final de semana para todos. Nos vemos no próximo encontro. Até!